Paz do Senhor, meu irmão, de volta aqui. Não sei se você já ouviu falar num escocês chamado George Whitefield. Viveu no século XVII. Ele era conhecido como o príncipe dos pregadores ao ar livre. Esse homem, naquele período, ele impactou toda esta região da Europa com seus sermões. E ele pregava quase sempre com os olhos em lágrimas e o rosto banhado pelas lágrimas. Esse homem ele pregava uma certa feita um sermão, e nesse sermão ele falava sobre um barco afundando. E quando ele estava proferindo esse sermão, alguns marinheiros que estavam ali, mesmo paisando, assistindo o sermão dele, saltaram dos bancos e disseram: as baleias, as baleias. As mensagens deles eram tão poderosas, tão impactantes, que as almas eram chacoalhadas pelo poder do Evangelho. Você tem pregado o Evangelho para alguém? Você tem falado de Jesus para a sua família, para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu colega? Fale de Jesus para ele. Porque se ele morrer sem Jesus, o destino é o inferno. É lamentavelmente, mas esta é a realidade. Eu tenho feito ato fúnebres, é um dos trabalhos que eu mais tenho feito. Aqui em Porto Alegre, eu acho que eu já fiz em quase todos os cemitérios. Tem cemitério aí que eu já fiz 6, 7 atos fúnebres, sem exagero, né? Sempre estão me chamando para esse tipo de trabalho, a gente vai. E a gente vê às vezes as mães ali, os pais, né, que os filhos eram da igreja desviado, e os pais dizendo: não, mas o meu filho estava parado, ele está envolvido até o pescoço na droga. Mas os pais dizem: não, meu filho na hora, no último suspiro lá, eu acho que Deus, eu creio que Deus salvou meu filho. Não creia nisso, meu amigo. Isso é o diabo enganando as pessoas. O evangelho está sendo pregado. As pessoas precisam crer no evangelho. As pessoas precisam levar o evangelho a sério. O evangelho não é brincadeira, né? Você observa Jesus Cristo ali com os meus pecados e os teus pecados caíam sobre ele no jardim do horto. A Bíblia diz que o seu suor se transformava em grandes gotas de sangue. Para dizer para você algo mais sério ainda, que tem muitos crentes que não vão subir no arrebatamento, e muitos crentes morreram desviados dentro da igreja. E eu provo isso na Bíblia, porque Jesus disse: e naqueles dias muitos dirão: mas Senhor, eu profetizava em teu nome. São aqueles profetas que quando sobe diz: assim diz o Senhor. Jesus vai dizer: não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Iniquidade é aquele pecado que você comete ocultamente, que o seu pastor não sabe, que a sua esposa não sabe, que o seu marido não sabe, que a igreja não sabe, mas não esqueça que o Eterno lá de cima está vendo você. Por isso, vamos povoar o céu. Compartilhe esse vídeo, fale de Jesus para as pessoas. Nós só queremos ganhar alma para Jesus. Estamos estudando sobre as cartas paulinas e o assunto, na continuação, doutrinas bíblicas, doutrinas de Deus. Nós chegamos hoje na carta do nosso irmão Tito, né? O nosso pastor Tito, jovem pastor Tito. É muito pouco tempo, né? Mas nós vamos fazer um breve comentário aqui nessa carta, né, que Paulo escreveu ao jovem Tito. Tito ele era grego, né? Se converteu ao evangelho por meio de Paulo e se tornou um grande pastor. Pastoreava uma igreja na cidade de Creta, né? Paulo deixou ele lá. O versículo-chave dessa carta é o capítulo 1 e o versículo 5. Esse é o versículo-chave. Não lê apenas esse versículo, e depois vamos entrar direto no contexto seguinte, que é do capítulo 2. Porque se você ler esse versículo 6 em diante do capítulo 1, Paulo está falando sobre as qualificações morais de um pastor. Nós vimos isso na carta de Paulo a Timóteo, né? Então nós vamos só ler o primeiro versículo, que é o versículo-chave dessa carta. Essa carta foi escrita por volta do ano 64 depois de Cristo. Diz assim a palavra de Deus: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. De cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. Paulo está dizendo a Tito, né, porque chega algumas queixas lá de que Tito não está assumindo o seu cajado como deveria, né? Então Paulo agora dá um puxão de orelha nele. Por esta causa eu te deixei em Creta, melhor dizendo. Então
Você já imagina que Paulo, nós temos exortação e a demonstração. Paulo já está demonstrando ele aqui, né? Mas vamos ver a partir do capítulo 2, que é o texto que eu escolhi. Vamos ver aqui 3 grupos de pessoas aqui que Paulo está orientando a Tito para que possa ensinar essas pessoas. Começa com os idosos, a ala masculina, depois vem para as mulheres idosas também, e depois vem para os jovens. São 3 grupos aqui importantes. É claro que o tempo não vai permitir que a gente discorra todo, mas vamos dar uma olhada aqui para que você tenha noção da responsabilidade de um pastor. Tem muitos pastores aí que, sinceramente, tem que abandonar o cajado, tem que procurar fazer outra coisa, porque ele não se encaixa aqui. Vamos ver o que diz aqui Paulo, a pessoa de Tito. Diz assim, capítulo 2, verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ele começa tratando direto com Tito, porque é uma carta pastoral. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. As pessoas, os pastores, os líderes, eles têm que pregar a sã doutrina. Hoje nós vemos muito evangelho de água com açúcar aí, que não funciona para nada. Você tem que pregar um evangelho realmente que liberta as pessoas. Uma certa feita eu estava no velório e um pastor estava lá ministrando, né? Aí ele disse lá no sermão, olha, quem orar, ora, quem rezar, reza. Meu irmão, está fora da Bíblia. A Bíblia manda orar. Rezar é o que? É uma repetição de palavras. Então Jesus mandou orar, não mandou rezar. E quando você vê um pastor nesse, ele não está pregando essa doutrina, ele está ensinando heresia para as pessoas. Não, você que rezava, a partir de hoje comece a orar, que é conversar com Deus. É isso que o pastor tem que fazer, não ficar querendo adoçar as coisas. O versículo 2 diz assim, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãs na fé, na caridade e na paciência. Paulo está dizendo ao irmão Tito, olha, tu orienta os velhos ou os idosos, porque a igreja, o evangelho não descarta ninguém. Para você ter uma ideia, os idosos, né, a Bíblia diz que lá no livro do Salmo, a Bíblia Sagrada diz que os velhos na velhice serão viçosos e darão frutos. Então a igreja nós tratamos parelho, as crianças, os anciãos. Todos são importantes porque todas as almas de todos são importantes para Deus. Então o evangelho ele vem abraçar. Mas não esqueça, se você entrou para o evangelho, você tem que submeter, porque no evangelho existem normas de conduta. Nas igrejas você tem que se submeter. Se quer morar no céu, se você pensa que a porta para o céu é espaçosa, não. A porta para o céu é apertada, né? O caminho é estreito e a porta é apertada. Então, não é da facilidade, não. Quando você vê uma porta larga, um caminho espaçoso, saiba que esse caminho, Deus não faz parte dele. Então, diz aqui, ó, que os velhos sejam sóbrios, né? Graves, prudentes, são na fé, na caridade e na paciência. Se não fosse esmiuçar aqui, daria uns 7 sermões aqui. E muitos idosos aqui, eles iriam passar batido, né? Eles não iam se encaixar aqui. Mas o culpado não é eles, os pastores. O jovem Tito era um jovem pastor, mas a igreja lá tinha idosos. E os idosos estavam fazendo o que queriam, trazendo, né, coisas do mundo para dentro da igreja. A igreja não pode andar de mão dada com o mundo, a igreja não pode andar de mão dada com o mundanismo. A gente vê o mundanismo hoje como uma avalanche, invadindo as igrejas, costumes e tantas coisas assim, que a Bíblia refuta. Infelizmente, a falta muitas vezes de coragem desse pastor de reprimir e falar a verdade, eles não falam mais a verdade, eles têm medo. Aqui no versículo número 3 diz assim, entra o segundo grupo, que é as mulheres. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas. Será que essa irmã de idade da sua igreja, você olha para ela como uma santa? Uma mulher séria, uma mulher de palavras aconselhadoras, palavras boas, né? Então Paulo aqui está recomendando ao pastor Tito que não dê moleza, né? Diz aqui na sequência, além de santas, não caluniadoras, não dada muito vinho e mestras no bem. Mestre é aquele que ensina. Paulo está dizendo aqui que as irmãs idosas, que seja assim, mestras no bem, a ensinar, vamos ver na sequência, o versículo seguinte, a ensinar as mais novas. A pergunta é, o que essas irmãs de idade hoje estão ensinando
para as nossas jovens senhoras atuais. Aqui na sequência, diz assim, versículo 4, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ensinar também as mulheres a amarem a seus maridos e amarem a seus filhos. Veja a grande responsabilidade dessas mulheres de mais idade, poder ensinar as mais novas. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos ela destrói. Então nós estamos vendo aqui, Paulo está orientando ao pastor Tito sobre esse quesito muito importante quando envolve, as mulheres idosas. Versículo 5 diz assim, que as mais idosas têm que fazer isso. Ensinar as mais novas a serem moderadas, o tempo não permite para esmiuçar isso aqui, castas, também no tempo não permite, boas donas de casa. Meu Deus do céu, isso aqui dá uma mensagem, às vezes eu vou pregar por aí, eu prego muito em culto da família, e quando entra essas partes assim, eu pergunto sempre, é para parar ou é para continuar? Aí os irmãos dizem, continue, eu digo, então dá um glória a Deus aí, Porque vem chumbo grosso. Ensinarem as mais novas a ser boas donas de casa. Muitas vezes a gente vai por aí, irmãos, e vê casamento totalmente destruído, porque as mulheres novas são péssimas mulheres. Aqui o objetivo é ensinar, não é criticar, mas ensinar para que você melhore, para que seu casamento continue dando certo. Isso é Bíblia, é ensino da palavra de Deus. Então, ensinar as mais novas a serem boas donas de casa. Mas se as anciãs não são boas donas de casa, como é que elas vão ensinar as mais novas? É fácil saber quando uma mulher é preguiçosa. Você chega na casa dela, ela vai dizer, não olha a bagunça. Você vai de tarde, a linguagem é a mesma, não olha a bagunça. Você vai à noite, a linguagem é a mesma, não olha, é sempre assim. Mas você chega na casa de uma mulher caprichosa, uma mulher sábia, uma mulher sensata, você chega na casa dela, está tudo arrumadinho. Mas você chega em casa, por exemplo, de uma pessoa, a geladeira não tem uma garrafa com água, a pia está cheia de louça, Você, às vezes, não posso ir no seu banheiro, só um minutinho, pastor. Ela vai lá dar uma olhada porque está virado, nem vou dizer o que. Então, isso aqui, as mulheres idosas, elas têm essa missão de ensinar as mais novas, para que esse casamento não venha surgir os conflitos familiares, porque surgem os conflitos familiares e vem a separação. Você deve conhecer mulheres aí que estão no terceiro, quarto, quinto relacionamento, como também homens nessa situação. Aqui na sequência diz assim, vou ler mais uma vez. A serem moderadas, casta, boas donas de casa, sujeita ao seu marido. Meu Deus, vamos deixar assim. A fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Aqui o versículo 6 diz, exorta semelhantemente aos jovens que sejam moderados. Agora o assunto é com os jovens. Primeiro atingiu os anciões, aquelas pessoas maduras, os velhos. Depois vem para as irmãs idosas, maduras. E também respingou para as mais novas. Mas você observa aqui que Paulo está cobrando de quem? Das irmãs mais de idade para que ensinem as mais novas. Certo? Agora entra o terceiro grupo aqui, que é o jovem. Não fica de fora, não. Lá quando lembra Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que chegue os anos e venham os dias do qual tu venha dizer, não tenho neles contentamento. Então é muito importante você educar o jovem, ensinar o jovem, para que nós possamos ter uma geração futura forte, porque a Bíblia diz que os jovens são fortes. Se você ler a carta do amado irmão João, ele vai dizer, filhinhos, se dirigindo ao jovem, vocês são fortes, porque já têm vencido o maligno. Tá? Então, na sequência aqui, diz assim, é o versículo de número 6, que trata sobre o jovem. Exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados. A responsabilidade do pastor é exortar o jovem. Não permitir que eles tragam o mundaninho para dentro da igreja. Não permitir que o pecado, a fornicação, fique debaixo dos panos, não. Aqui o versículo número 7, para encerrar, diz, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra a incorrupção, gravidade e sinceridade. Paulo agora retorna para Tito de novo. Aqui a gente vê a palavra, novamente, doutrina. Para que ele ensinasse a sã doutrina aos idosos, às mulheres idosas
e ensinasse também os jovens. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.